Olha, o cerco tá fechando para o Ricardo Salles. É mais um ministro do Bolsonaro que tá agora sob a mira do Centrão, sob a mira de todo o Congresso Nacional. O que o Salles fez, assim, vai ser difícil que ele não acabe preso, mas muito, muito difícil, porque ele cometeu vários crimes e o pior, a Polícia Federal documentou tudo o que ele fez e já pediu investigação que caiu nas mãos de Carmen Lúcia. Aí, ó, eu vou te falar, a Carmen Lúcia vai vir babando pra cima do Ricardo Salles e do bolsonarismo, ainda mais porque tem uma pressão internacional muito, muito grande para que o Ricardo Salles caia. O Congresso Nacional já está falando, já estão discutindo, líderes do Centrão, aqueles que estão com o Bolsonaro, aqueles que eu já te falei, daqui a pouco tempo você vai ver esse pessoal descolando do Bolsonaro, tá começando. Para derrubar ministro, descola na hora. E o Salles quer derrubar. Eles já estão falando em convocar o Ricardo Salles para uma comissão geral da Câmara dos Deputados no plenário. Quer dizer, o Ricardo Salles vai lá no plenário para 513 deputados fazerem perguntas para ele quanto ao crime que ele cometeu na maior apreensão de madeira da história. Para você ter ideia, a apreensão de madeira, a madeira que foi apreendida, ela estava alocada num território que é do tamanho do estado de Sergipe. Olha o tanto de madeira. São 47 mil toras de madeira que valem 131 milhões de reais que foram apreendidas pela Polícia Federal. Tudo ilegal, viu? Não é assim que, a pessoa planta e ela mesmo corta ali a árvore e vai replantar e aí faz ali o reflorestamento. Não, madeira ilegal, de local onde não poderia ter sido cortada, destruindo todo o bioma, tudo. E o Salles tá defendendo os empresários. Quem fala que não tem crime no governo Bolsonaro, isso vai pesar, porque quinta-feira começa a cúpula do clima da ONU. Eu já falei aqui que as negociações péssimas, eu nem sei se ainda estão negociando, porque as últimas coisas que eu consegui ler foram notícias péssimas para o Bolsonaro. Não deu certo, os americanos ficaram ofendidos com o governo Bolsonaro e teve uma carta enviada por 15 senadores dizendo para o Joe Biden encerrar negociações com o Bolsonaro. 15 senadores dos Estados Unidos, democratas. Para piorar, várias ONGs começaram a fazer pressão para que o governo norte-americano não escute o governo Bolsonaro em nada. Ou seja, não negocie mais com o Bolsonaro, que ele é um terrorista biológico. Olha, coisa tá feia. Eu vou falar aqui sobre essa investigação, sobre tudo isso, porque veremos mais ministros caindo. Você vai ver. Já vem nova reforma ministerial. Mas antes, um segundinho. Se é fora Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho você se inscrever no canal. É de graça e você ajuda a oposição a esse desgoverno assassino. Você se inscrevendo no canal, o que vai acontecer é o seguinte, o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá bombando, que a pessoa que não é inscrita no canal já se inscreveu em menos de 3 minutos, que é o tempo. Você se inscrevendo, aí o YouTube vai começar a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente vai entrar e mais gente vai ter acesso à verdade. Porque, saiba, você deve saber, o Bolsonaro, ele se baseia sempre com fake news, ele trabalha com fake news. E aqui a gente leva a verdade pro povo. E nas ruas também. Hoje, nosso carro de som rodou em várias cidades. Aqui foi em Canguaretama, no Rio Grande do Norte, o carro de som rodando e denunciando os crimes do governo Bolsonaro. Denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando o desastre econômico, que as empresas estão saindo do Brasil, a inflação, denunciando que os preços altíssimos, desemprego, mansão do Flávio, tudo isso nas ruas, para o povo escutar. A gente já rodou em mais de 10 cidades nessa semana e estamos batendo a meta de rodar em 10 cidades por semana. Quem quiser ajudar, no final do vídeo eu mostro um trecho como foi lá em Canguaretama. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie-se. Vamos pra cima deles. Agora eu vou falar sobre o Ricardo Salles. Olha só, um resumo do crime, da obra do Ricardo Salles. Em 21 de dezembro houve maior apreensão de madeira da história do Brasil. 47.800 toras estavam alocadas em esplanadas. Esplanada é o quê? Imagina um mega galpão no meio da floresta, é isso. Só que não é coberto, né? É madeira, então imagina que cortaram tanta árvore e aí lá eles colocam as toras todas empilhadas. Eram várias esplanadas ao longo de 2 rios e no total a área era do tamanho do estado de Sergipe. Veja bem, não estou falando da cidade de Aracaju, de uma parte. Não, vai no mapa do Brasil, põe ali Sergipe. Essa é a área que eles cortaram de árvore, tá? Ilegalmente. Aí a Polícia Federal fez a apreensão e os empresários começaram a lutar para que eles tivessem a madeira devolvida. E a Polícia Federal falou, não, vocês não têm documento nenhum que prova que isso é legalizado, é ilegal e a Polícia Federal tem as provas. Aí entra Ricardo Salles na questão.
Ricardo Salles faz uma reunião com os empresários, e veja, ele estava de férias, voltou das férias, fez reunião com os empresários e ele começou a agir para tentar deslegitimar a ação da Polícia Federal. Tem uma outra coisa, um detalhe aí nessa história. Você está falando, Thiago, mas quem sabe os empresários estavam corretos? Vai que, né? Vai que eles realmente têm os documentos, que o Salles começou a falar, eles têm documentos provando que aquela terra era deles, que eles poderiam fazer aquilo, tudo mais. E a Polícia Federal fala, não, é terra de grilagem, ou seja, a terra que eles invadiram e dizem que é deles ilegalmente. Eu expliquei aqui o termo grilagem há alguns dias. E aí o que acontece é o seguinte, esses empresários, eles têm 8 milhões de reais em multas ambientais já por fazer desmatamento ilegal em outras áreas. Quer dizer, não são assim empresas assim idôneas, empresas respeitadas, não. São empresas criminosas que já foram autuadas por diversos crimes ambientais nos últimos anos. Essas são as empresas que o ministro do governo Bolsonaro, que foi escolhido a dedo por Jair Bolsonaro e que segue as ordens do Bolsonaro, essas são as empresas que ele está defendendo para que elas tenham 131 milhões de reais em madeira devolvidas. Quanto dinheiro não está rolando. Que susto, começou a tocar a música na TV, que coisa louca. Pois bem, essas são as empresas que o ministro Ricardo Salles está defendendo. Tá, isso é o que aconteceu. A Polícia Federal apresentou notícia-crime ao STF por advocacia administrativa, participarem de quadrilha, o Ricardo Salles, tem um senador também lá do PROS, do Amazonas, e por outros crimes que eles cometeram ali com os empresários. Aí, caiu nas mãos de Carmen Lúcia. A mesma Carmen Lúcia que nessa semana mandou o Arthur Lira, lembra? Eu mostrei aqui o vídeo do Bolsonaro assim... Ela mandou o Arthur Lira, ele tem 5 dias, agora são 4 dias úteis, né? Para explicar por que ele não pautou nenhum dos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, tá pressionando o Lira, você não vai pautar o impeachment, Lira? Começa a CPI que vai ferrar o Bolsonaro e a Carmen Lúcia começa a pressionar o Lira para pautar o impeachment. Tá vendo como as coisas estão acontecendo? Enquanto isso, o Congresso brigando com o Bolsonaro. Aí, o Congresso agora vai convocar, já estão discutindo para convocar o Ricardo Salles para explicar para todos os deputados o que aconteceu ali. Olha, eu vou te falar, ele vai ser esmagado pelos deputados, inclusive os do Centrão, inclusive aqueles que estão com o Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão de olho no Ministério, porque os Estados Unidos já deram um ultimato ao Bolsonaro, deram ultimato na reunião, falaram, Bolsonaro, é isso, ou vocês começam a mostrar alguma coisa e acabar com o desmatamento ilegal, ou vocês vão começar a sofrer sanções. As negociações foram péssimas. Para você ter ideia, quem estava sentado do lado dos americanos na mesa, não na mesa de negociação, porque é tudo virtual hoje em dia, mas quem estava do lado dos americanos convidado pelo embaixador era o Sérgio Moro. Pensa alguém que odeia o Bolsonaro. Quer dizer, para você ver como as coisas estão. Primeiro, como o Moro ainda é um agente dos Estados Unidos infiltrado no Brasil. E segundo, como eles estão, sem esconder de ninguém, que eles estão indo para cima do Bolsonaro e causando briga. Que eu tenho certeza que os membros do governo Bolsonaro, os bolsonaristas, quando vem o Moro ali, eles falam, putz grila, olha, os caras querem provocar mesmo. Aí, o que acontece? Várias ONGs, vários movimentos sociais começaram uma campanha dizendo para o Joe Biden não escutar e não negociar mais com o Bolsonaro. Assim, não acredite nas promessas do Bolsonaro que ele é mentiroso. O cacique Raoni, que é o mais respeitado do mundo, que deu entrevista para o mundo inteiro, foi até cotado para o Prêmio Nobel da Paz, ele também mandou uma mensagem e saiba, quando o cacique Raoni mandou uma mensagem, chega no destinatário. Ele mandou uma mensagem dizendo, não acredite no Bolsonaro, não negocie com ele. Tá. 15 senadores democratas viram a mensagem e mandaram uma carta para o Biden, que também, acredite, chega lá, chega nas pessoas certas, inclusive no Biden, dizendo, não negocie com o Bolsonaro porque ele está do lado dos desmatadores ilegais. Para piorar, como eu falo aqui sempre, os Estados Unidos têm todos os dados de desmatamento e tudo mais, inclusive quando eles negociam, não é uma coisa assim, você tem que parar o desmatamento, Brasil, não posso. São reuniões de horas em que eles discutem ponto a ponto. Por exemplo, uma coisa que os americanos sabem e que muita gente no Brasil não sabe e que agora o superintendente da Polícia Federal que apresentou a notícia crime e foi afastado, vamos lembrar, o Bolsonaro cometeu crime. Afastaram o superintendente que fez a mega operação e que apresentou notícia crime contra o Ricardo Salles. Tá, o que ele falou é o seguinte, olha, sempre, de décadas atrás e principalmente nos últimos anos, governos do PT, últimos anos assim, últimos 15 anos,
a Polícia Federal e o IBAMA trabalhavam em conjunto, quer dizer, eles estavam lado a lado, e eles trocavam figurinhas, trocavam informações de investigação. Tá investigando uma coisa, eu tô investigando isso, tem informação? Tenho. Então manda pra cá, você tem outra? Também tenho, tô aqui. Aí eles conseguiam combater o desmatamento juntos. Desde que entrou o Ricardo Salles, o que aconteceu, ele falou, é sem precedentes na história. Quem fala não sou eu, Thiago, é o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o que foi afastado. Crime do Bolsonaro, viu? Isso é crime, afastar quem pediu notícia crime contra o ministro. Tá. Ele falou, agora o IBAMA com o novo presidente do IBAMA que foi colocado pelo Bolsonaro, eles trabalham contra a Polícia Federal. A Polícia Federal não pode compartilhar nada com o IBAMA, porque o IBAMA está trabalhando ao lado dos madeireiros ilegais. Se a Polícia Federal começa a vazar qualquer coisa para o IBAMA, e aí, veja bem, não é mais compartilhar informações, é vazar, porque o IBAMA é inimigo. Se a Polícia Federal começa a falar qualquer coisa para o IBAMA começa a ajudar os madeireiros ilegais. Por exemplo, essa operação, maior operação de madeira ilegal da história, foi feita em segredo do IBAMA. O IBAMA não sabia, porque se falassem, eles iam dar um jeito de tentar sumir com todas essas toras ou com boa parte delas antes. Eles iam dar um jeito de melar a operação. Para você ter ideia do que está acontecendo no momento em que eles negociam com os Estados Unidos. Depois de receberem um ultimato, o Bolsonaro ele está simplesmente dobrando a aposta, aí ele perde, aí ele dobra a aposta, aí ele perde. Imagina alguém, sei lá, que tem crédito infinito na praça, perde uma aposta, vai no banco, pega o dobro do dinheiro, dobra a aposta. Perdeu, vai em outro banco, pega o dobro do dinheiro, só que uma hora é o dia do pagamento. O dia do pagamento do Ricardo Salles está chegando. O Centrão, eu li várias matérias do que o Bolsonaro está planejando nos próximos meses para tentar acalmar o Centrão. Ele está planejando recriar 2 ministérios. Um é o do planejamento, que tem muita grana, que é fatiar o Ministério do Guedes. Dando a parte do planejamento fica no Ministério da Economia. Aí ele quer dar para o Centrão. E mais um outro, que se eu não me engano é o Ministério da Indústria. Ele quer dar para o Centrão, mas o Centrão quer o do meio ambiente. E eles não abrem mão. Eles querem derrubar o Ricardo Salles, e aí eu já sei o que vai acontecer. O Salles vai acabar caindo, o Bolsonaro vai colocar alguém que não é do Centrão, mas também não é tão bolsonarista. Alguém que está lá para, como o novo ministro das Relações Exteriores, está lá para fingir bem. Um cara que finge muito bem. É isso que o Bolsonaro vai tentar, só que vamos falar. É igual no ministro da Educação que o Bolsonaro mudou várias vezes. Vai funcionar por 1 mês, 2 meses, só que a pressão sobre o Bolsonaro está tão grande, vai começar do exterior uma pressão tão grande a partir do dia 22, que não vai durar muito. Não vai durar muito, o Bolsonaro vai ser obrigado a tirar o ministro ou ele mesmo cai. Só que tem um problema, o Centrão também quer a cabeça do Guedes. Agora o Centrão quer a cabeça do Ricardo Salles, são ministérios muito importantes. O Centrão também quer a recriação, o Centrão está querendo tudo do Bolsonaro. Aí você fala, mas Thiago, o Centrão não está querendo demais? Tá. O Centrão quer demais porque é um governo fraco. Quando o governo é fraco, o governo tem que entregar todos os anéis para não perder os dedos. Só que vai ter um momento que o Centrão vai falar, dá um dedo aí, dá outro, até falar, dá a mão e o braço, dá tudo. E em algum momento o Bolsonaro vai falar, ei, não dá, não dou mais. E aí o Centrão vem e fala, tá bom, pega aí. E abocanha o Bolsonaro. E a gente viu isso acontecer com a Dilma. A Dilma entregou o Ministério da Economia, a Dilma foi entregando ministério atrás de ministério, até o momento que a Dilma falou, não dá mais. E aí a Dilma tinha um truque, uma carta na manga que demorou a ser usada, que era o Lula virar ministro, mas o Sérgio Moro anulou aquilo e o próprio Temer falou no Roda Viva, aquilo fez com que o golpe fosse concretizado. O Bolsonaro não tem nem essa carta na manga. A gente não precisa nem pensar, vamos aqui esterilizar alguma carta que o Bolsonaro tenha na manga para que ele não possa usar. Não, nem esse problema nós temos. Que o Bolsonaro ele está entregando tudo que tem para o Centrão está abocanhando e está começando a CPI da Covid. E a pressão internacional está aumentando. Quando começar a falar em sanção econômica, anota. Até os ruralistas vão se virar contra o Bolsonaro e vão falar, tira esse cara daqui, porque aí vai mexer no bolso deles. E eles já estão com medo, só que eles ainda estão em mais lucro. Vamos continuar aproveitando até a data limite, que é a data em que falarem essa palavra oficialmente. Vamos aqui pensar em colocar em votação sanção econômica contra o Brasil. Aí ferrou. E tá chegando o dia. Eu tô falando isso aqui há algum tempo. Ninguém falava disso, só eu. Tá chegando. Agora já falam abertamente em sanções. O Parlamento Europeu discutiu, não foi uma votação, era um debate, mas já se falaram em sanções no Parlamento Europeu, que é quem vota a sanção. Olha só onde tá chegando. Vamos mostrar aqui o carro de som.
Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve as caro, tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Caminho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Tá aqui, muito importante falar que o isolamento social já teria acabado se o Bolsonaro tivesse comprando vacina e se não fosse o desgoverno dele. A gente estaríamos todos, como estão as pessoas lá em Israel, na Nova Zelândia, estão todos já, usam máscara, claro, mas estão todos já podendo aglomerar, indo em bar, em restaurante, voltando à vida normal. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não podemos, porque temos esse desgoverno que se recusou a comprar vacina e que fez tudo isso e que está destruindo o Brasil por todos os lados. Mas estamos indo para cima dele. Quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se e as minhas outras redes. Vamos para cima deles. Falou!